Olá, pessoal. Aqui a gente está para mais uma palestra no Quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, e nós estamos com a Liga Acadêmica de Medicina Militar. Eu sou a Beatriz Bressan, eu sou diretora científica. Aqui é o Gabriel Novaes, ele é vice-presidente da Liga, e também o Gabriel Packer, que ele é presidente. E também nós estamos com nossos ilustres palestrantes, Dr. Maurício Perina, que ele é ortopedista e especialista em joelho, e a doutora Caroline Spessotto, que ela é especialista em clínica médica. Tudo bem com vocês, pessoal? Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Obrigado por ter me convidado. Então, nós vamos começar aqui com a primeira parte do nosso bate-papo, que seria, então, uma aula breve de como ingressar na carreira militar sendo médico. Então, vamos lá. Bom, de início aqui, para a opção de servir o Exército, no caso que eu vou falar mais específico, o doutor Maurício, se quiser complementar também, na questão aí das Forças Armadas Aeronáutica, que foi o caso que ele serviu, fica à vontade, tá, doutor, por favor. Nós temos a opção, então, de ser um médico temporário e um médico de carreira. O que seria isso? O médico temporário são os médicos que podem vir de uma faculdade tributária de caráter obrigatório, sendo, no caso do sexo masculino, ou pelo serviço voluntário, sendo pelo processo seletivo, que aí ambos os sexos são bem-vindos. O modo temporário, ele dura 8 anos, por conta de legislação, então só pode ficar 8 anos no serviço. Ah, mas eu já trabalhei no serviço público antes. Esse tempo de trabalho no serviço público, ele conta também. Iniciando como aspirante oficial, e aí você pode subir de posto até ser primeiro tenente médico, tá? No caso dos médicos de carreira, o que seria isso, né? Então, os médicos que vão fazer a escola, né, específica depois de se formar como os médicos, pode ser especialista ou não, para poder, então, seguir a carreira até se tornar aí um general, e aí se aposentar como um militar. Carol, eu acho que tem que ficar claro para eles que essa obrigatoriedade, né, as faculdades tributárias, elas têm que completar um número de vagas no Brasil, né? Mas nem todos os alunos que cursam uma faculdade tributária são obrigados a servir militar. Então, a hora que você acaba, você presta uma prova e, a depender da sua colocação e a depender da sua vontade, no meu caso foi uma opção servir, você vai ou não, tá? Então é mais ou menos, não é que porque todo mundo que faz faculdade que é de caráter obrigatório, todos os alunos do sexo masculino vão servir. Com certeza, isso é bem relevante, e eu acho que até coloquei alguma coisa que eu não tenho certeza, mas na época que a minha faculdade foi convocada, minha faculdade era tributária, tiveram meninas que conseguiram entrar também. Então, eles vão vendo quem é voluntário, né? Isso. Vamos dizer assim, né? Para preencher essas vagas. Eles veem, né? Primeiro quem é voluntário, colocação de nota de prova, uma prova que é feita, e aí depois vai o obrigatório para completar a vaga. É exatamente isso daí. E aí também tem a abertura das vagas do processo seletivo, que são essas outras vagas remanescentes aí que são destinadas para esse pessoal. Então, o serviço obrigatório, só para a gente reforçar, ele vem através das faculdades tributárias, tá? E aí é preenchida uma ficha que se chama FISM. Como eu falei para vocês, dependendo da situação, pode acontecer de mulheres acabarem conseguindo servir, tá? Isso depende muito do lugar. Então, não posso bater o martelo para vocês e dizer que é impossível, porque isso aconteceu na época que eu me formei, né? Mas basicamente sexo masculino. E serviço temporário, então, ambos os sexos podem estar se inscrevendo no processo seletivo, de acordo com a região militar que for escolhida. A gente tem aqui, então, o mapa do Brasil, mostrando as regiões militares. Vocês podem ver que elas não são exatamente o estado. Então, aqui a gente tem locais que tem conjuntos de estados, tá? Por exemplo, aí na 5ª Região Militar, a gente consegue ver que engloba o Paraná, Santa Catarina. Ali é caracterizado por uma região militar. Então, você vai se
destinar para onde você gostaria de ir, se você não for tributado, né? Porque daí, se você for de serviço obrigatório, você vai ter que seguir de acordo com o que estão realmente te indicando ali, tá? No meu caso, eu fui para a 5ª Região Militar, né? Para a região do Paraná. Então, cada um desses locais tem um tipo de processo seletivo, eles são parecidos, mas tem algumas peculiaridades e o tempo desses processos, a data é diferente. Então, tem que ficar bem atento para quem tem vontade de fazer. Tem que estar verificando no site. Eu coloquei aqui para vocês verificarem, então, comparando, né, o site da 2ª Região Militar e o site da 5ª Região Militar. Então, para vocês verem, eles são muito parecidos, tem um padrão aí, né, bem parecido, né, vai mudar uma coisa ou outra, mas basicamente é isso. Então, você vai digitar lá no Google o local onde você gostaria de começar a pesquisar aí para servir, né? E aí, dentro do site, nós, no caso, digo pelas meninas, né, que do processo seletivo, vamos clicar, então, ali onde está escrito OTT, que é o oficial técnico temporário. Porque, no caso, nós temos graduação, faculdade. Então, nós somos oficiais, entramos como oficiais. Isso serve para veterinária, para odontologia, para todas as outras graduações. E, ao mesmo tempo, tem a seleção de sargento técnico temporário, que seria, então, as pessoas que têm curso técnico, que podem servir também, tá? E aí, vocês vão procurando e vão vendo ali, ó, medicina, né, farmácia, odontologia. Então, dentro do site vai estar tudo explicadinho. Inclusive, médicos especialistas também podem participar do processo seletivo. Então, ortopedistas, cardiologistas podem participar, né? Porque às vezes você já fez ali sua residência e você ficou a fim de servir, tem essa possibilidade, né? Você não fez sua residência lá dentro, não, né? Não. Eu, antes de ir no 6º ano, eu prestei a prova de residência, passei, aí tranquei minha vaga de residência na ortopedia, fiquei 1 ano na aeronáutica e depois voltei para fazer a residência. Para fazer residência, né? Tem várias possibilidades aí que dá para a gente fazer, né? Então, pelo processo seletivo dá para fazer isso daqui. Pelo serviço obrigatório não dá, né? Você tem que ser recém-formado, tá? Para ser militar de carreira, você também consegue entrar como especialista. E aqui é para vocês visualizarem, então, as universidades hoje que nós temos aqui, que são tributárias. Então, a gente tem ali a USP, a Santa Casa. No caso, eu fiz a Unimes, tem a Unital também, tem a Unicamp. Você fez Unicamp? Eu fiz do USP Ribeirão. USP Ribeirão? Então, a USP Ribeirão, ele já tem ali designado para onde que vai, né? Então, vocês verem do lado ali o local aonde vai servir. E isso vai mudando com o tempo, né? Eu acho que a Unimes e a Uniluz não mudou tanto porque São Vicente, a faculdade é em Santos, então eles mantiveram. Mas, geralmente, é o que é próximo ali, né? Porque Sorocaba fica em Sorocaba, né? Então, é bem interessante. O calendário de eventos que é divulgado, então, dentro do edital você vai ter ali tudo bonitinho escrito, o que você vai ter que fazer para poder mandar os seus documentos, mandar currículo, como que é feito tudo isso, vai estar tudo escrito. E eles são bem criteriosos na questão de documentação. Então, tem que mandar os documentos certinhos, porque no processo seletivo não tem prova. O processo seletivo, ele é curricular, é análise curricular. Por isso que é muito difícil um recém-formado entrar, porque tem que ter uma bagagem já, né? E também, no meu caso, no meu ano, não teve prova física prática. A prova foi durante o primeiro mês lá de formação, que eles exigiam a nota, né? E aí, que no caso, eu coloquei para vocês verem, então, nós temos 7 armas dentro do Exército: infantaria, cavalaria, artilharia, intendência, material bélico, engenharia e comunicações. E o que significa isso, né? Que cada lugar, gente, é diferente um do outro, é bem diferente um do outro. No meu caso, eu fui para um batalhão de infantaria, né? Que tem uma peculiaridade ali específica deles. E cada lugar tem ali, né? Seus detalhezinhos, ou é a boina, ou é o coturno, né? A cor muda. Então, é bem interessante e é legal a gente aprender isso também, mesmo que a gente não queira participar, né? Porque é um universo completamente diferente, né? E para quem quer seguir carreira, gente, é aqui. Esse é o caminho, né? Então, a escola de saúde,
e formação complementar do Exército, que fica lá em Salvador, na Bahia. Eu até coloquei aí no mapinha para vocês verem, então é um lugar bem bonito, lugar grande lá em Salvador. Antigamente não era aí, faz pouco tempo que mudou. E nesse local não tem só médicos, tá? Então a gente tem também outros profissionais, então tem enfermeiros, dentistas, farmacêuticos que querem fazer carreira. E aí aqui, saindo daqui, aí sim você vai se tornar um militar que futuramente pode aí se tornar um coronel, um general e se aposentar como militar. E aqui é uma frase que, desde que eu conheci o meu marido, que é militar, ele falou para mim. E eu levei isso comigo por toda ali a minha formação e também o momento que eu estive no Exército. É para hoje na vida também. Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier. A gente tem que cumprir nossa missão, né? Com certeza, né? Com certeza. E agora nós vamos para os momentos de perguntas, né? Muito obrigada pela palestra, pela aula. Com certeza foi muito produtivo pra gente, né? Pra todo mundo. E vamos lá. É muito interessante o tema da palestra, porque esse é um tema, esse ingresso na carreira médico-militar é um tema que não é muito abordado na faculdade. Pelo menos nas tributárias eu não sei como que é, mas na nossa aqui, que não é o caso, não é um tema que é abordado para o pessoal. Então, muita gente tem dúvida de como faz o ingresso nessa carreira, seja ela por meios temporários ali, né, ou permanente. Então, eu acho válido a gente falar disso, eu acho muito interessante, e a gente tem algumas dúvidas aqui que a gente gostaria de perguntar, começando com o senhor, com o Dr. Maurício. O Dr. Maurício, diferente da Carol, que foi para o Exército, o Dr. Maurício ele foi para a Força Aérea. E aí, eu queria saber, doutor, como que foi, no seu caso, que foi diferente, esse ingresso na carreira médico-militar dentro da Força Aérea? A diferença, eu acredito que foi que eu já sabia que eu iria ficar 1 ano, né? Então, eu não esperava ter o conhecimento da parte militar que eu tive. Porque eu achei, eu vou lá, sou médico recém-formado, vou passar meu ano ali, vou fazer minha parte médica e vou voltar depois para fazer minha residência, que eu já estava com minha vaga garantida. E o que foi bem diferente, foi um desafio no começo, foi eu aprender realmente o que é o militarismo, né? O que é fazer parte da Força Aérea Brasileira. No início, fiquei num treinamento na base aérea de Guarulhos, tá? Durante 2 meses, antes de ir para a academia da Força Aérea em Pirassununga, para onde eu fui servir. Então, fiquei 2 meses em Guarulhos. Lá, a parte médica não foi exercida em nada, né? Ali foi exercido o quê? Conhecimentos com aulas teóricas, aulas práticas sobre militarismo, sobre legislações militares, sobre armamentos, sobre atividade física. Tudo da parte militar foi, até mesmo pensões médicas, pensões de militares, tudo, aposentadoria. Ali você aprende tudo naquele tempo, com aulas teóricas, com provas semanais. Então, isso me surpreendeu bastante, positivamente. Legal, interessante. Então, minha pergunta é para a doutora Carol. A gente sabe que no mundo atual, assim, no Brasil, a gente tem muito preconceito em relação a como é a vida da mulher dentro do quartel, do Exército, enfim. E eu queria saber, com a experiência da senhora, como que foi estar lá dentro vivenciando isso? Eu vou te perdoar que você me chamou de senhora, mas ok. Eu vou contar para vocês, então. A minha experiência foi muito boa. Foi muito boa. As pessoas têm uma visão um pouquinho, eu acho que errada, só que foi o lugar que eu fui mais respeitada. Porque lá ninguém rela em você, entendeu? É um respeito, assim, não só hierárquico, né? Mas de tudo, uma maneira em geral. Lógico que as pessoas foram pessoas, no meu caso, ali onde eu servi, pessoas agradáveis, né? Que estavam comigo ali, afinal de contas, eu fui chefe da formação sanitária, então tive que liderar essa equipe. Então foi uma experiência bem legal. E assim, eu era muito bem tratada, na verdade, lá, assim. As meninas acabam sendo... o tratamento é parecido, entre aspas, porque a gente tinha, assim, o nosso próprio banheiro, então a gente tinha essas regalias, sabe? A gente não dormia junto com os homens.
Se tinha um quarto com cama e colchão, quem ficavam eram as mulheres, né? As enfermeiras, as médicas. Então, nesse ponto, foi muito bom. Eu acho que a visão é distorcida porque a sociedade está assim. Só que lá dentro tem que respeitar, a gente tem que respeitar, porque ainda mais é ser um oficial lá. Você tem os seus deveres de oficial. Então, se alguém te desrespeitar de um nível assim muito grande, essa pessoa ela pode ser punida, pode ser presa, né? Então, tenham medo junto. Outra coisa que eu queria saber com o Dr. Maurício é porque assim, a gente sabe que a gente tem uma hierarquia lá dentro, né? Como tudo, igual a doutora Carol tinha comentado. E assim, eu queria saber do médico, da parte do médico, como que é a acessibilidade dele com o comandante dentro da base aérea. Se tem ali uma facilidade para você comentar sobre alguma coisa, uma conduta médica, entendeu? Tem sim, Gabriel. A gente pode, dentro da Força Militar, a gente tem uma hierarquia, sim, em que é respeitada essa parte militar. Mas, antes de tudo, quando entra um médico ali, como entra um dentista, como entra um veterinário, você tem uma autonomia e uma facilidade de expor alguma coisa que você observou, algum problema que está acontecendo ali. Eu vou te dar um exemplo. Eu servi na Força Aérea em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, que entra muitos cadetes no ano, uma escola de formação ali, né? E muitos desses cadetes entram sedentários, sem uma prática de atividade física, enfim. E ali tem um treinamento físico intenso, né? E como eu já sabia que eu ia fazer ortopedia, então eu sempre acompanhava o ortopedista ali da Força Aérea. E ali a gente começou a perceber um número grande de uma patologia que é uma fratura por estresse, tá? Que é algo que pode acontecer quando você aumenta uma sobrecarga física ou por algum fator hormonal, por vários motivos, tá? E a gente detectou esse número a mais, então a gente começou a procurar a causa disso. E a gente encontrou essa causa e eu tive total acesso ao coronel para expor o que a gente achava que era a causa e quais mudanças pequenas podiam ser feitas naquele treinamento que não influenciariam na formação daquele cadete, para que isso fosse minimizado ao máximo, porque uma lesão tiraria aquele cadete muito mais tempo, 2, 3 meses daquela própria atividade física. Então isso tudo foi muito acatado, de uma maneira muito humilde da parte deles, assim, e foi instituído e houve mudança no mesmo ano. E a gente já viu mudança, já viu que isso trouxe benefícios pro quartel. Interessante. É legal saber disso, porque muita gente ainda pensa que é aquele negócio engessado, né? Que você, às vezes, não tem contato nenhum com quem está em cima, mas então você tem... Não, de maneira alguma, eles agradecem. Naquele ano, eu até publiquei um trabalho científico, médico, dentro da FAB, né? Uhum. Relatando estatisticamente esse número de fraturas por estresse, né? E então, assim, foi bem tranquilo. Então, a gente até fez um trabalho científico dentro da Força Aérea. Uhum, interessante. Legal mesmo saber que tem essa acessibilidade boa, né? E agora, ainda para o senhor, doutor, quais eram os principais desafios que vocês enfrentavam lá dentro como médicos? Como médicos, eu acho que os maiores desafios era para mim, eu ter ido temporário e achar que eu ia fazer a parte médica, né? Então, os maiores desafios foi aprender o militarismo num curto espaço de tempo. Uhum. É não ser médico, né? É não ser médico, é entender sobre legislações, entender sobre hierarquia, entender sobre o treinamento, né? Então, isso foi o mais difícil. E eu acho que, para quem for de temporário, essa é a maior dificuldade. Sim. Porque quem vai seguir carreira, igual a Carol foi, ela já estudou antes, ela foi a fundo saber o que talvez seria um seguir carreira ali dentro. Mas quem vai como temporário, você fala, eu vou ficar 1 ano ali, vou fazer minha parte médica e vou embora, né? Uhum. É que... Perdão. Não, é porque realmente, na verdade eu não segui carreira, eu fiz o processo seletivo. São os 3 tipos, sim, né? Mas é porque eu queria. É diferente, né? Você foi obrigado, né? Então eu fui me preparando. Eu, né? Teoricamente, acabei não indo obrigado. Você foi voluntário. Eu quis ir voluntário porque eu queria ter uma experiência diferente. Eu queria ter uma experiência de conhecer alguma coisa e até para não ingressar na residência, assim, logo terminando o 6º ano e começar. Então eu queria... Então foi muito bom para mim. Interessante. É disso que eu ia comentar mesmo, que, assim, no seu caso, ficou mais tempo, né? Mesmo sendo temporário,
você acabou ficando mais tempo que o Dr. Maurício lá É, dentro. por opção, Sim. o obrigatório fica 1 ano, né? Por opção, eu fiquei 1 ano e 8 meses. E aí eu acabei saindo, meu marido foi movimentado de cidade, eu quis sair e fazer outras coisas, né? Mas foi muito bom, assim, o tempo que eu estive lá. Eu acho que o que o Maurício falou tem muito a ver. Você acaba não sendo tanto médico, então a dificuldade acaba sendo da outra parte. Você tem que estudar coisas novas, né? Porque a gente lá faz de tudo, né? Você vai fazer perícia, vai fazer auditoria. Isso a gente não aprende na faculdade, né? No meu caso, eu não era ortopedista. Eu já era clínica, né? O Maurício queria fazer ortopedia. Então, eu tive que estudar um pouco de ortopedia para atender algumas coisas de ortopedia lá dentro. Que é o que mais tem, né? Mas acho que é isso daí, basicamente. Né? E até essa parte de auditoria mesmo. Às vezes, algum beneficiário da Força Aérea, um familiar, precisava fazer um exame. Esse exame é condizente com isso. Nós não temos esse exame aqui em Pirassununga, onde eu servi. Vamos encaminhar para o Galeão, no Rio de Janeiro, para realizar. Qual é a urgência disso? Qual é a necessidade disso? Isso a gente não tinha essa visão, eu não tinha essa visão para ortopedia, né? Então foi uma coisa que eu tive que aprender e estudar para isso. E dentro, no caso do Exército, principalmente, dentro do batalhão, ele... Tipo assim, quais seriam as principais condições de saúde que você encontra ali, tendo esse contato maior com a medicina, né? Porque eu acho que o que pega é isso, é porque o senhor acabou ficando menos tempo. Então, teve um tempo menor também para ter um contato maior com a parte médica ali dentro também, né? E aí, no seu caso, que acabou ficando mais tempo, quais seriam as principais condições que você encontrou ali dentro na rotina do médico? Eu acho que de uma maneira em geral, até o Maurício acho que vai concordar comigo, é a ortopedia, né? Nós temos também vários soldados que acabam tendo alguma coisa ali voltado para a psiquiatria, acredito que lá também, né? E no meu caso específico, eu tive a pandemia, né? Então eu estive no Exército na pandemia, então eu peguei casos de Covid lá dentro, fora, como eu era na época auditora, porque no primeiro ano eu fiquei como auditora, eu fazia visita hospitalar. Então eu ia ver os pacientes familiares, todos internados com Covid. Então teve só essa peculiaridade por causa do ano que eu estive lá. Mas basicamente é ortopedia e, assim, tem um caso ou outro de uma epilepsia ali, uma crise convulsiva, por desidratação, por rabdomiólise, aconteceu. Às vezes algum dos meninos usava alguma coisa, alguma substância ilícita e acontecia de ter crise convulsiva. Eu peguei lá dentro 3 crises convulsivas, mas não é o mais comum. O mais comum realmente aí é a parte ortopédica, então joelho principalmente, tornozelo, né, coluna, é isso aí. E lá dentro, como que funcionava a colaboração entre os profissionais de saúde? Porque não tem só o médico, né? E aí, como que funcionava? Bom, no primeiro ano, eu não era a tenente mais antiga, então eu não era a chefe de saúde. Era mais tranquilo. Depois que eu virei chefe do outro ano, aí foi mais complicado, porque aí eu não posso mais só ser boazinha, né? Eu tinha que liderar ali, então... não é fácil, porque você está lidando com pessoas ali que tem que seguir o serviço, né? Então tem que puxar um pouquinho a orelha, né? E a sorte da hierarquia é que você conta com esse respeito, já que está meio que embutido ali subliminar. Então acaba facilitando as coisas. Mas tem que ter um jogo de cintura, porque são pessoas, né? Não adianta eu falar, sou tenente e vou mandar todo mundo aqui. Não é assim, né? Você tem que fazer suas coisinhas certinho e no meu caso, as pessoas colaboraram bastante. Mas tem médico que tem bastante dificuldade. E, doutor, no seu caso, como que era dentro das Forças Aéreas? Era semelhante ao Exército? Ou tinha alguma diferença? Entre nós, assim, tinha muita colaboração. O pessoal da veterinária, o pessoal do odonto. E porque a gente se conheceu antes, né? Como a gente fez esse treinamento lá na base aérea em Guarulhos, todo mundo que foi de temporário para Pirassununga já se conhecia. Então, teve uma colaboração muito grande. Os serviços ali eram divididos da parte militar mesmo, né? Serviço de formatura, serviço de escalas noturnas. Então, a gente se dividia. No meu ano lá, não tivemos problema nenhum. Foi excelente. E, assim, hoje em dia, a gente tem muita gente interessada nessa área, né? E aí eu queria saber de vocês que habilidades ou conhecimentos vocês acham que a pessoa deve ter para poder ingressar nessa carreira. Vocês acham que
exige uma certa habilidade a mais que uma pessoa deve ter, ou é algo que é amplamente, assim, qualquer um pode entrar, que vai se dar bem lá dentro? Gabriel, eu acho que assim, não é nem uma habilidade. É entender que você está entrando numa instituição que tem regras, né? E você vai ajudar essa instituição com a parte médica. Mas lembrando que você está entrando numa instituição que tem a hierarquia dela e que tem as legislações e regras que você tem que seguir. Então, eu acho que assim, acho que não é mais uma habilidade, é você entender aonde o que você quer, né, e seguir aquilo ali. Ter a disciplina, né? Eu concordo com o Maurício, porque você vai ganhar habilidades lá dentro, né? Isso. Você vai ganhar valores e outras coisas. Eu acho que é querer passar e ir. É isso. Qualquer um pode ir. Assim, Na querendo ir. verdade, não basta só querer, né? Tem que passar, né? Porque você tem a parte, todos os exames médicos. Dependendo de algumas condições físicas, mentais, entre outras, não entra. Sim. Não entra. E, Carol, o que te motivou a entrar na medicina militar? Ai, que sorriso lindo. Já sabe a minha resposta, né? O que me motivou foi meu marido, né? Meu marido militar, eu casei e aí eu fui. Só fui. E foi muito bom, valeu muito a pena. Recomendo. E assim, se vocês pudessem dar um conselho hoje para quem pretende seguir essa carreira, que conselho vocês dariam? Pode falar. Eu acho que a carreira militar tem um futuro mais promissor do que antes, na minha opinião. Se a gente pensar no cenário de condições de trabalho médico, de oportunidades de emprego, eu acho que é uma estabilidade muito grande e muito boa pensar numa carreira militar. Sim. Num futuro próximo, tá? Hoje já é muito bom, né? E eu acredito que com o cenário médico no Brasil tendo mudado nos últimos 10 anos, eu acho que é uma excelente opção. Perfeito. Não sei o que a Carol pensa sobre isso. Eu concordo. Eu acho que até a ideia da Liga é isso, passar todas essas informações para os alunos. Quem tem dúvida e quer servir como temporário para fazer um teste, super válido. Se um dia o Salesiano se tornar uma faculdade tributária, daí os meninos vão, né, conseguir com mais facilidade. E quem deseja realmente, já conhece alguma coisa, seguir carreira, eu acho que é uma opção muito boa. Porque hoje, nós, de uma maneira geral, médicos, somos autônomos, né? E isso daí não é todo mundo que gosta. Alguns Sim. preferem ter uma coisa assim mais constante, ou ter um emprego, né, que você vai sempre estar recebendo seu salário ali certinho. E nas Forças Armadas é uma oportunidade muito boa. E você vai ter outras coisas que vão agregar valor, né? Não é só ser um médico militar. Tem todo um contexto. Então, o médico militar, ele ganha bonificação, ele ganha algumas coisas específicas no salário a mais, né? Sem contar que você se torna uma autoridade, né? O respeito que você ganha perante a sociedade é muito importante. O salário vai cair certinho na conta, entendeu? Porque vai ser o último que vai ser cortado, né? Governo federal. E você tem plano de saúde, você tem alimentação, você tem auxílio fardamento. Então, tem muitas coisas dentro que vão agregando valor e acaba sendo bom. Lógico, não é uma instituição completamente flexível. A gente tem que respeitar, né, que não dá para mudar. Uma coisinha ou outra, igual o Maurício fez, assim, sugestões, isso ok. Mas a gente não pode mudar as regras, né? O cabelo vai ser um coque, os meninos vão ter que fazer a barba, o esmalte não pode ser o preto, no caso, né? Tem clarinho. Coturno tem que estar brilhando. Coturno tem que estar brilhando, né? Então todas as regras têm que ser seguidas, né? Sim. E para quem já decidiu entrar mesmo, que conselho vocês dariam, assim, importantíssimo que a pessoa tem que vai ajudar ela a ingressar mesmo? A pessoa já entrou no exército, Não, é isso? Ela quer entrar. Ela quer entrar? Isso. Ela decidiu que ela quer entrar no exército. Estudar. Estudar e treinar, né? Treinar, correr bastante, fazer bastante flexão, aprender a fazer barra, né? Porque agora tem que Vai fazer exigir, barra né, para do entrar. físico. O Pois físico é bem importante também, né? Psicológico também, né? Ah, com certeza, né? Porque vai mexer com armamento, então se a pessoa ela não gosta de arma, nem entra, porque Sim. vai ter que aprender isso aí lá dentro, né? E tem prova. Tem prova de tiro, o médico também atira. E se você também passa por situações de estresse psicológicos, porque você está numa situação num regime militar, né? Nós temos nosso estresse médico com o paciente em situações de emergência, de urgência, e lá você vai ter outras situações estressoras que você tem que ter um psicológico bom,
para, assim, não é aguentar, mas é entender aquela situação e fazer daquela situação o seu melhor naquela situação. Sim. Não se entregar àquela situação. Eu acho que esse é o ponto. Com certeza. Eu acho que isso aí é uma habilidade que a gente ganha lá dentro, né? Porque às vezes a gente fica no calor, né? Às vezes não tem uma água correndo ali pra você beber, tem que esperar, tem que ter muita paciência. Eu acho que o que eu mais evoluí na minha vida foi ter paciência, porque tem que ser, né? Exige bastante, né? Em tudo, né? Exige. Pra você, assim, tanto físico nos próprios quanto treinamentos, assim, na base aérea, você faz alguns acampamentos, assim, pelo menos nossa turma passou, né? E sempre você é colocado em situações estressoras. Seja uma água limitada, uma comida racionada, né? Ou você ter que ir atrás da sua comida, todo mundo junto. Senão, o conjunto vai ficar sem comida. Então, não é o indivíduo, é o conjunto ali. Né? Então, eu acho que é isso. É você aprender que não é só você dentro da instituição militar, é todo mundo. Se um não estiver bem, todo mundo vai ser prejudicado. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Trabalha mais uma coisa mais assim... Coletiva, né? Do que individualizado. Com certeza. Inclusive, é uma próxima oportunidade para a aula da Liga eles acharem a própria comida, né? Acho que é uma boa ideia, gostei. Soltar no mato. Solta no mato os alunos. É mais ou menos isso, viu? Mas isso é interessante, né? Sempre colocando a prova ali, né? Testando o seu limite mesmo. Tanto, igual o senhor falou, individualmente quanto no coletivo, né? Pro bem de todos ali no batalhão ou na base aérea. Perfeito. Ou no hospital também, né? Porque pode ser no hospital. Que tem diferentes áreas, né? Sim, com certeza. Vários lugares diferentes. Exatamente, verdade. Bom, agora nós estamos chegando aos finalmente, né? E eu gostaria de deixar a palavra aberta para algum agradecimento, se alguém quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer vocês terem aceitado nosso convite. Fico muito grato pela presença dos dois. Acho que foi muito produtivo ter vocês aqui. E é isso. Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, agradecer a presença dos dois aqui. E o Dr. Maurício, ele é o preceptor da nossa liga, graças a ele que fez tudo isso daqui hoje. Graças a mim não, graças a Carol. Não só, também graças ao Maurício, que cuidou da documentação pra gente, que deu a permissão ali. E claro, graças à doutora Carol, que... Paga a cerveja pra mim, depois tá tudo certo. Depois daqui vai ter cerveja pra todo mundo. Mas graças à doutora Carol também, que ajudou a erguer esse sonho aí que a gente tinha de fundar essa liga. Para quem não sabe, a nossa liga foi a 5ª liga de medicina militar fundada no país, hoje. E tudo isso aconteceu não só graças à nossa diretoria, ao Gabriel, que está comigo desde o começo, a Bia também e toda a diretoria, mas principalmente ao Dr. Maurício e à doutora Carol, que fez a gente estar aqui hoje. Então, muito obrigado de verdade pelos dois, por tudo que fizeram até agora. E pelo que vão fazer ainda, que a gente tem muita coisa pela frente ainda. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Foi ótimo. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Tamo junto, vocês sabem, né? É isso aí. Bom, eu faço as palavras deles as minhas. Muito obrigada. E muito obrigada para quem está nos assistindo. E até uma próxima oportunidade.